Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Convocados para a Eucaristia, vamos começar por predispor o nosso coração para acolher tanta graça que o Senhor nos quer comunicar. A luz da sua palavra, a força do seu alimento, o exemplo sempre interpelante dos santos, são alimento que recebemos em cada Eucaristia. Hoje fazemos memória de São Barnabé, um apóstolo que não viveu pessoalmente com Jesus, mas é um apóstolo da primeira geração. Rapidamente se converteu do judaísmo à nova fé, ao cristianismo, e foi um homem de uma completa generosidade no anúncio do Evangelho. Por isso, também a Igreja lhe atribui este nome de apóstolo. É na fé destes homens que a nossa fé está alicerçada. Recebemos a tradição. Hoje estamos chamados a experimentá-la, a descobrir cada um de nós a alegria, a força do Evangelho e testemunhá-la como fizeram os que nos precederam. Para sermos dignos destes mistérios e desta missão de continuar a anunciar com alegria o Evangelho, a exemplo de São Barnabé, peçamos ao Senhor que nos purifique o coração para participar dignamente nesta Eucaristia. Confessemos os nossos pecados. Confesso-me a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que mandastes escolher São Barnabé, homem cheio de fé e do Espírito Santo, para levar aos pagãos a mensagem da salvação, fazei que o Evangelho de Cristo, de que ele foi apóstolo corajoso, continue a ser anunciado fielmente em palavras e obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias foi grande o número dos que abraçaram a fé e se converteram ao Senhor.
A notícia chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém e mandaram Barnabé a Antioquia. Quando este chegou e viu a ação de graça de Deus, encheu-se de alegria e exortou a todos a que se conservassem fiéis ao Senhor de coração sincero. Era realmente um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. Assim, uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e, tendo-o encontrado, trouxe-o para Antioquia. Passaram juntos nessa igreja um ano inteiro e ensinaram muita gente. Foi em Antioquia que pela primeira vez se deu aos discípulos o nome de cristãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores: Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, irmão Colasso do tetrarca Herodes, e Saulo. Estando eles a celebrar o culto e a jejuar, disse-lhes o Espírito Santo: separai Barnabé e Saulo para o trabalho a que os chamei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhe as mãos e deixaram-nos partir. Palavra do Senhor.
todos os povos, diz o Senhor. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: Ide e proclamai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demónios. Recebestes de graça, dai de graça. Não adquirais ouro, prata ou cobre, para guardardes nas vossas bolsas, nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque o trabalhador merece o seu sustento. Quando entrardes em alguma cidade ou aldeia, procurai saber de alguém que seja digno, e ficai em sua casa até partirdes daquele lugar. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se for digna, desça a vossa paz sobre ela. Mas se não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Nós, estimados cristãos, estamos inseridos numa corrente de graça, de gratuidade. Recebestes de graça, dai de graça. O mais precioso da nossa vida é dom gratuito de Deus. O facto de existirmos, a saúde que temos, o podermos apreciar a beleza de um novo dia, do encontro uns com os outros, são tantas as graças que recebemos em cada dia que só temos motivos para viver nesta atitude de louvor de quem recebe tudo de graça e de graça gratuitamente está chamado a partilhá-lo, a oferecê-lo aos irmãos. Ao celebrarmos esta memória do apóstolo São Barnabé, nós somos reconduzidos às origens, e as origens da nossa fé são sempre fonte de inspiração para cada tempo, para cada lugar, porque nós temos a tentação, a tendência a complexificar as coisas, a apoiarmos-nos demasiado nas estruturas, nas seguranças humanas, e receber o Evangelho de graça e anunciá-lo é algo muito simples e que uma vez e outra nós precisamos de recuperar esta simplicidade. Barnabé, ao ouvir falar de Jesus e do seu Evangelho, apesar de ser um judeu piedoso, ele abriu-se facilmente a esta novidade da fé, porque era um homem aberto ao Espírito Santo. O Espírito está sempre a atualizar toda a verdade a respeito de Deus. E por isso, como era um homem, como se nos caracteriza a seguir, cheio do Espírito Santo e de fé, então quem vive em sintonia com o Espírito, quem vive uma fé que é dinâmica, que é fresca, que está constantemente ligada às fontes da verdade, então facilmente também se abre à novidade de Deus de cada tempo, de cada lugar.
Também se nos diz algo muito bonito deste homem e como nós gostaríamos que se dissesse de cada um de nós, que Barnabé era um homem bom, tão simples como isto. Era um homem bom. A bondade é uma marca dos cristãos. Mas nós só seremos bons e generosos se descobrirmos que também foram generosos conosco. Aqueles que nos precederam usaram de imensa generosidade, porque souberam interpretar a generosidade do próprio Deus. A Virgem Maria que nós neste local invocamos é este exemplo de uma mulher em perfeita sintonia com a vontade de Deus, em sintonia com o Espírito, que recebeu de graça e depois também usou de toda a generosidade. Pôs-se inteiramente ao serviço dos planos de Deus e deu-nos o maior dom que a humanidade poderia receber, que era o Filho do próprio Deus. Quer em Barnabé, quer em Maria, quer em tantos santos e santas da Igreja, quer em muitos de nós que aqui estamos, se pode reconhecer esta generosidade. E todos nós estamos chamados a abrir-nos à graça de Deus para termos esta leveza dos primeiros discípulos. Jesus enviou-os e disse-lhes: ide e proclamai que está próximo o reino dos céus. Isto é o núcleo da nossa fé, dizer que está próximo o reino de Deus e ter olhos para o reconhecer já vivo no meio de nós. Sempre que vemos bondade, sempre que vemos graça, ou seja, generosidade, gratuidade, sempre que vemos homens e mulheres fervorosos, cheios de fé, homens e mulheres de oração, aí está o reino de Deus. E aí está o reino de Deus que vai produzir frutos. E quais são os frutos mais preciosos do reino? É a caridade. É a generosidade de quem se volta para os irmãos, como fizeram os primeiros discípulos obedecendo a Jesus, curando, levando vida, sarando, libertando e depois vivendo um grande desprendimento dos bens deste mundo, das estruturas, das seguranças. O ouro, a prata, nós hoje poderíamos meter aqui tantas outras coisas que nos dão segurança, e o que nos deve dar verdadeiramente segurança é a nossa fé em Jesus e no seu reino, porque é este o testemunho que nos legaram os santos. Os primeiros discípulos eram leves, iam de terra em terra, como Barnabé, natural de Chipre, foi para Antioquia, participou no concílio de Jerusalém, sempre estava atento para onde é que o Espírito lhe pedia que ele fosse enviado. Ele foi de extrema generosidade, até ao ponto de, nos últimos tempos da sua vida, testemunhar esta alegria de acreditar em Jesus e no seu Evangelho, dando a própria vida, porque ele sabia que a ganhava. Perder, segundo a lógica do reino, é ganhar. E Barnabé percebeu isso, que também nós percebamos um pouco deste mistério, desta garantia da fidelidade à nossa fé. Aceitemos perder para ganhar num outro nível, segundo a lógica do reino. Que São Barnabé, que a Virgem Maria, que todos os santos nos ajudem a entrar cada vez mais nesta escola de Jesus, que é a escola do Evangelho. Irmãs e irmãos, oremos para que a Igreja viva a sua missão apostólica como a viveu o apóstolo São Barnabé, homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo, e digamos com alegria: dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos.
pela Igreja edificada sobre os apóstolos do Cordeiro, para que não ofereça aos homens ouro e prata, mas a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, oremos. Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Pelo Papa Francisco e pelos bispos a ele unidos, para que, cheios do Espírito Santo, transmitam ao mundo a palavra de Jesus, oremos. Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Pelos presbíteros, missionários e catequistas, para que saibam, como São Barnabé, consolar, exortar e reconciliar, oremos. Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. E o levou para Antioquia, oremos. Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Pelos membros da nossa Assembleia, para que, partindo o pão com simplicidade, louvem a Deus e o sirvam nos mais pobres, oremos. Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Senhor, Deus omnipotente, que confirmastes com o poder do vosso braço o humilde testemunho de São Barnabé, concedei-nos a graça de ser arautos do Evangelho pela força e a sabedoria do Espírito, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja agradável e aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, com a vossa bênção estes dons e acendei em nós o fogo do vosso amor, que levou São Barnabé a anunciar aos pagãos a luz do Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, porque vós, pastor eterno, não abandonais o vosso rebanho, mas sempre o guardais e protegeis por meio dos santos apóstolos, para que seja conduzido através dos tempos pelos mesmos chefes que pusestes à sua frente como representantes do vosso Filho Jesus Cristo. Por ele, com os anjos e os arcanjos,
os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Com toda a fé e confiança, rezemos ao Pai a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em mim, mas dizem que lavreis o sol.
Oremos. Senhor, que nesta mesa, nesta memória do apóstolo São Barnabé, nos destes o penhor da vida eterna, concedei-nos a graça de entrarmos um dia na plenitude do mistério que hoje celebramos neste sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.